Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Luiz na área. E hoje, pessoal, é um tema um pouquinho diferente, um tema histórico, mas que tem muito a ver com relação à nossa realidade, o que nós temos como consequências para a cultura da sociedade no mundo, visto ao que nós vimos na época, muito na questão de transições para mudanças radicais daquilo que nós tínhamos com relação a tempos da Idade Média, a transição pela Idade Moderna até nós chegarmos na realidade que nós temos hoje, na Idade Contemporânea. Em primeiro lugar, é importante a gente fazer algumas reflexões a respeito que a sociedade, ela, ao longo da história, ela vai se descobrindo, primeiro o ser humano como indivíduo, depois ele traduzindo a sua cultura de existência na sua participação no mundo, e depois o coletivo, entendendo o que é o coletivo, o que é o contexto social, e se adaptar conforme as suas descobertas e a sua estrutura de sobrevivência, estrutura de autoconhecimento, além dos segundos, né? Eu digo que são os próximos, os demais seres humanos. Né? Eu sempre gosto de utilizar isso como termo: o indivíduo, você em primeiro lugar, e o segundo, que é a pessoa que está ao seu lado, as demais pessoas, onde nós colocamos como segundos, terceiros e por aí vai. Então, é o ser humano descobrindo o seu espaço como indivíduo e construindo uma trajetória com o coletivo, né? Que disso se dá ao que nós vimos ao longo do tempo histórico, na construção da história da sociedade até os dias de hoje. Porque a história, ela é escrita a cada dia que passa por capítulos diferentes em situações dinâmicas que acontecem no dia a dia no mundo. E nós temos no nosso mundo moderno o que nós chamamos de globalização como um resultado final de todo um processo político, histórico, cultural presente na sociedade há milênios. Portanto, gente, um tema que é importante nós refletirmos, e fiz questão de trazer a respeito, é como essas mudanças que nós tivemos ao longo da história agregaram para que nós tivéssemos ou temos a realidade que nós temos hoje. E, além disso, partindo das consequências que levaram a nós estarmos numa sociedade no ritmo que nós temos hoje, continuar promovendo mudanças diante de todo um cenário cultural de sociedade que nós temos na realidade, nessa era contemporânea. Quando nós falamos de liberdade, repressão, machismo, racismo, e isso vem ao longo do tempo, ao longo dos anos, e também a questão da exclusão de minorias que existe dentro da sociedade, que, obviamente, são grupos presentes de todo um contexto sociocultural que se promoveu, da qual não houve alcance, mesmo numa era contemporânea da qual nós vivemos. Porque, em primeiro lugar, é importante a gente fazer uma reflexão a respeito no sentido do papel da sociedade na sociedade, né? Que é a questão do quê? Do coletivismo.
Então, hoje nós temos uma sociedade que ela é tomada majoritariamente pelo capitalismo, da qual nós temos o capitalismo como um sistema moderno de implementação e de alavancamento da sociedade ou de circulação da sociedade, mas que existem muitas falhas, existem muitos erros. E um dos principais erros, o que faz o capitalismo ele ter falhas e ter erros graves, é o próprio capitalismo, desde o seu início. Porque uma vez que ele foi projetado, ele teoricamente teria a consequência, por base teórica e por base prática em especial, as suas falhas do que nós temos como consequência nos dias de hoje. As consequências do capitalismo que leva às suas crises, onde promove a desigualdade, onde promove o preconceito, onde provoca o racismo e onde provoca o fascismo. Então, para que nós tenhamos uma continuação daquilo que nós vimos anteriormente, no vídeo anterior, mas que é uma reflexão do que nos faz também nos repensarmos como sociedade se estamos no caminho certo diante daquilo que nós protagonizamos no dia a dia dessa era contemporânea. Portanto, hoje eu fiz questão de trazer para vocês um conteúdo histórico, mas que é muito importante porque ele tem reflexos com relação ao que nós acabamos de falar, que é o sistema do capitalismo. Porém, fiz questão de trazer um conteúdo diferente, um conteúdo de história, que é a respeito da Era do Iluminismo. Então, quando nós tratamos desse assunto, que é o Iluminismo, nós temos diversas conexões a respeito disso, com relação a setores das áreas das ciências humanas, onde conecta a história, onde conecta a filosofia e a sociologia. A história, gente, ela sempre vai ser a consequência das ações culturais e políticas do ser humano ao longo do tempo. Portanto, o iluminismo ele foi uma fase, um período na história de que ele promoveu, ou teve o intuito de promover mudanças de cultura e pensamento da sociedade, por conta do próprio ser humano. Porque muito se tinha a questão do individualismo por parte do ser humano, da qual isso poderia ser caracterizado como um pensamento retrógrado, mas, ao mesmo tempo, ele foi desenvolvido como caráter individualista, né? No âmbito individualista. Porque nós tínhamos filósofos, sociólogos e economistas que promoveram teorias de mudanças para a sociedade. Indivíduos promovendo mudanças de cultura na sociedade. Será que isso deu certo? Será que isso surtiu um efeito positivo, 100% positivo para a sociedade? Essa é a questão. Mas que nós tivemos inegáveis, né, mudanças dentro desse padrão, a partir do iluminismo. Porque o iluminismo, gente, ele se conecta muito com o que nós víamos lá no século XIV, com a época do Renascimento. A época do Renascimento já foi um período de protestos por parte de cientistas e artistas devido à falta de liberdade no sentido de expressar cultura ou expressar opiniões com relação ao próprio ser. Nós tivemos, por exemplo,
Na parte da arte, por exemplo, artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, fizeram parte desse processo. O Homem Vitruviano é um exemplo da época do Renascimento que retrata sobre liberdade, entendeu? Com o ser humano, com o homem em várias vertentes, que o ser humano precisa ser livre, entendeu? O Galileu Galilei, com relação à ciência, entendeu? Ao avanço científico, com relação às afirmações que ele fazia, também comprovando que a Terra não era o centro do universo, isso quase lhe custou a vida, indo para a Inquisição 5 vezes por parte da Igreja Católica. Portanto, o período do Iluminismo se remete muito. Eu gosto de fazer esse paralelo com a época do Renascimento, porque já foi uma época de uma tentativa de liberdade do ser humano, mas que há 4 séculos antes, a sociedade ainda tinha um pensamento super individualista, não que ainda não seja desse modo nos dias de hoje, mas que no século XVIII foi possível fazer isso por conta do aumento da população no mundo, a necessidade que precisava ser mudada a economia na Europa, muito por conta do período do colonialismo, porque precisava se ter retorno financeiro diante dos investimentos que foram feitos para promover as expedições marítimas ao longo do mundo, na era dos descobrimentos, e um retorno financeiro para isso, da qual começou também a ocasionar crises, por conta da política escravista da Europa, na era medieval. Então, isso começou o quê? A afetar diretamente a cultura na sociedade, por conta de desemprego, pelo aumento do terror, no sentido da repressão, diante das crises que a Europa sofreu ao longo do tempo, e a falta de liberdade que tinha para manifestação diante desse tipo de bloco político que tinha na Europa na época. Além de tudo, a insustentabilidade de governos que ali estavam. Portanto, foi onde especialistas da época ou grandes profissionais das áreas, tanto da economia, quanto da sociologia, quanto da filosofia, portanto, pensadores de renome, começaram a teorizar e a escrever pensamentos críticos nesse sentido, e sem o próprio medo da repressão ou da subversão, vamos dizer assim, que poderia ocorrer como consequência, muito parecido com o que aconteceu 4 séculos antes, no período do Renascimento. Tá? Então, gente, eu trouxe um slide para vocês, justamente nessa explicação do que foi o Iluminismo. Tá? Então, olha só, o Iluminismo, gente, o próprio termo já diz, ele era conhecido como o século das luzes, né? O século da razão, da ilustração e o esclarecimento, né? Que foi um movimento intelectual e filosófico que ocorreu na Europa nos séculos 17 e 18, certo? Final do século 17, mas especialmente o século 18. Então, olha só, já para ter com base isso, né, que é a época do iluminismo. O que significa essa palavra iluminismo? Justamente as ideias, entende? Justamente a questão do quê? De ter a liberdade de pensamento, entendeu? E colocar a liberdade do pensamento de conscientização para os demais indivíduos, para as demais pessoas, que
tudo precisava mudar. A cultura de sociedade e de comportamento da sociedade tinha a necessidade de mudar, porque não podia continuar do jeito que estava e que o ser humano precisa ser libertado do próprio ser humano. Qualquer indivíduo vale mais do que qualquer governo que esteja ocupando o espaço, a cadeira de um país. E ao mesmo tempo, o ser humano se mudando, se moldando, tentando evoluir nesse sentido, ele pode fazer com que movimentos partindo do racionalismo individual, ele possa agregar isso para o ponto coletivo, ao ponto também de ter mudanças na cultura política da sociedade em qualquer território. Tá? Então, olha só. Para ilustrar isso que eu falei, na segunda parte aqui do slide, o iluminismo ele apresentou uma série de ideias sociais centradas no valor do conhecimento aprendido por meio do racionalismo e do empirismo e ideais políticos como o direito natural, a liberdade e o progresso. A tolerância, tá? Então, olha só. Aqui para ter uma aqui, gente. Eu peguei essa parte do racionalismo porque é a primeira coisa, gente. Vai se ter a característica principal do ser humano se baseia no racionalismo, na razão, o direito de pensar. E é sempre uma reflexão que eu gosto de fazer, de basear naquilo que Sócrates falava. Inclusive, Sócrates foi o filósofo que foi o divisor de águas da filosofia no sentido do quê? Do pensamento humano, que o ser humano ele tem que passar a pensar por si mesmo. Entende? Muito diferente daquilo que os filósofos naturalistas diziam. Que tudo era baseado somente nos átomos, né? Nos recursos naturais, como o átomo, que o átomo seria o recurso principal, o fogo, a água. Entende? Baseado no comportamento do ser humano, mas o ser humano ele tem que ter a sua razão própria, seu direito de pensar, independente de onde ele esteja. Então, essa era a linha de Sócrates. Então, o próprio iluminismo, ele acaba resgatando algo que já vem de um pensamento também milenário do próprio Sócrates, que desenvolve a filosofia nesse sentido, da qual Aristóteles e Platão eles vão continuar promovendo mudanças na filosofia partindo de Sócrates. Né? Então, nós tínhamos os pré-socráticos, que eram os filósofos naturalistas, e os sofistas, que são os chamados discípulos de Sócrates, entendeu? Foram considerados Sócrates, Aristóteles e Platão, tá? Então, a fraternidade, obviamente, que é a questão do coletivo, né? O governo constitucional e a separação formal entre a igreja e o Estado, tá? Portanto, gente, lembrando que da separação formal entre a igreja e o Estado, nós tratamos do quê? Da mudança de cultura política. Primeiro que, relembrando, nós tínhamos um período que era um período colonialista, e que ainda a igreja tinha a sua influência na política de cada nação, entendeu? 4 séculos antes, o século XIV, era muito influente a Igreja Católica, por exemplo, deu exemplo de Galileu Galilei, que foi 5 vezes para a Inquisição, tá? Então, que tudo precisava ser desvinculado para que o ser humano tivesse mudanças próprias
de cultura e pensamento e de liberdade de pensamento, para que, mudando o pensamento individual com liberdade, e isso sendo passado, num processo passado de uns para os outros, com o objetivo de uma conscientização, isso um dia poderia também estar presente e mudar a cultura política, com novas ideias, com uma estrutura mais organizada, com mais liberdade e que beneficiasse o ser humano e, em consequência, a sociedade. Tá? Que aí é dito a fraternidade, que é a questão do coletivismo, essa questão do coletivo, da sociedade se ajudar nesse sentido, para que ocorresse essa mudança de cultura política, que aí é tratado o governo constitucional, como é dito aí, além dessa desvinculação da igreja e do Estado que acontece com a reforma protestante e o processo de independência das colônias. Tá? Portanto, gente, aqui alguns exemplos para nós termos noção do que realmente ocorreu nesse período do iluminismo. Então, olha só. Em primeiro lugar, ele foi precedido e se sobrepõe à Revolução Científica e ao trabalho de Johannes Kepler, né? Galileu Galilei, Francis Bacon, Pierre Gassendi e Isaac Newton, entre outros, bem como a filosofia racionalista de Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz e John Locke. Então, olha só, alguns nomes importantes que nós tivemos aí anteriormente, entendeu? Então, o Galileu Galilei e o Isaac Newton são grandes exemplos, o Galileu principal, né? E o próprio John Locke, que é na questão da parte econômica, o progressismo, enfim. Alguns datam o início do iluminismo com a publicação do Discurso sobre o Método, que é um livro de René Descartes, de 1737, século XVII, com o seu método de desacreditar sistematicamente em tudo, a menos que houvesse uma razão bem fundamentada para aceitá-lo, apresentando o seu famoso ditado cogito ergo sum, que é o penso, logo existo, entende? Então, assim, muito do que o papel, segundo Descartes, o papel do ser humano estava sendo, a função do ser humano na sociedade estava sendo deturpado pela própria sociedade, pelo próprio governo, pelo próprio Estado, pela própria igreja, que tinha o seu discurso político e social que era interessante passar. Lembra das cartas de indulgência? Por exemplo, que a Igreja Católica falava que era a carta do perdão pelos pecados, que somente o padre passando aquela carta, escrevendo, assinando, e o pecador, ele pagando aquela carta, ele estaria perdoado. O tipo de cultura que era interessante que fosse passado, porque também tinha um interesse econômico da época, a realidade econômica, de quem se beneficiava com o tipo de arrecadação que tinha, a quem era imposto, entende? Então, era a igreja vinculada com o Estado. Um beneficiava o outro. Os primeiros mapa mundi que tinha influência da Igreja Católica, que o mundo, segundo a Igreja Católica no início, era somente a Europa, depois, e no máximo a Ásia, depois foi sendo descoberto outros territórios, certo? E isso vai começar a ter mudanças ao longo do tempo a partir da Era dos Descobrimentos, lá no final do século XV, tá? Que inclusive é onde, numa etapa histórica, é onde nós mudamos, temos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então, segundo Descartes, a sociedade passava
por um processo de deturpação cultural. O ser humano só vivia, ele vivia somente baseado naquilo que era interessante ser passado pelo Estado e pela Igreja. A influência, o controle, o discurso e a própria repressão que tinha por parte do Estado e da Igreja, e também a troca de favores com relação a um pedaço de terra, a um trabalho, um salário, pessoas saindo dos campos indo trabalhar nas cidades, a questão do êxodo rural, né? Então, mas tudo baseado conforme Estado e Igreja queria que a sociedade vivesse na época. Então, o ponto de partida, o ponto inicial para o início desse processo iluminista, ele parte de René Descartes. E uma frase emblemática que, inclusive, até hoje é utilizada, que é o penso, logo existo. Se você pensa, você existe. Tá? Que vai se dar o quê? O início da liberdade de pensamento do ser humano e a compreensão também do seu papel como indivíduo naquilo que ele pode ou não fazer e contribuir consigo mesmo e, posteriormente, com a sociedade. Tá? Então, olha só. Outro cito a publicação dos Principia Mathematica de Isaac Newton, de 1787, com o ponto culminante da evolução científica e o início do iluminismo. Tá? Os historiadores europeus, tradicionalmente, datam o seu início com a morte de Luís XVI na França, em 1715, e seu fim com a eclosão da Revolução Francesa. Uma coisa que é importante nós citarmos, gente, é que o movimento do iluminismo ele foi extremamente importante para que, uma vez que nós temos essa mudança de pensamento da sociedade, nós temos essa mudança de pensamento do indivíduo com liberdade, com formas diferentes de pensar e tratar de nós mesmos, formas de como viver e conviver consigo mesmo e com os demais, e isso ter como consequência mudanças de cultura política nos territórios, isso se deu margem para que movimentos políticos ocorressem na Europa e no mundo, partindo de pensadores europeus em seus territórios e continentes, no âmbito continental e intercontinental, levando esse pensamento para outros lugares do oceano, atravessando os oceanos, atravessando o Atlântico, atravessando o Mediterrâneo, atravessando o Pacífico. Um movimento global que foi o iluminismo, mesmo que ainda o mundo estava sendo desbravado. Mas eu quero dizer que o movimento iluminista, ele teve consequências para movimentos políticos que ocorreram no mundo na época, na Europa e na América, em especial. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Voltaire, Rousseau e os demais pensadores como John Locke, isso fez com que aquilo que eles pregavam, né, com relação a críticas que faziam à economia, com relação à política, com relação à falta do bem-estar social, isso fez com que acarretasse em movimentos políticos que tiveram no mundo, como foi o caso da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. As duas mais marcantes que tiveram nesse período
do iluminismo, tá? Aqui para continuar, gente, muito posteriormente, muitos historiadores, desculpa, muitos historiadores datam agora o fim do iluminismo como o início do século XIX, sendo o último ano proposto a morte de Immanuel Kant em 1804. Na realidade, períodos históricos não têm datas de início ou término claramente definidas. Bom, é algo que acaba sendo, de uma certa forma, abstrato, mas que vai depender muito do contexto social, entende? Dentro da realidade de mundo que existe diante da disponibilidade de recursos e também da situação econômica global. Isso vai influenciar muito na cultura social. Que é algo que eu gosto de dizer sempre que a economia é o carro-chefe de um país, de uma nação. Quando a economia não vai bem, o governo não vai bem e geralmente derruba o governo. Principalmente se há uma crise econômica continental. Né? Nós temos vários exemplos disso. Além de apenas de uma parte ou de um território. Portanto, tudo também dependeu em conjunto de fatores para que o próprio movimento iluminista desencadeasse, além das mudanças que ocorreram na geopolítica e na política com o iluminismo. Tá? Durante o período do iluminismo. Olha só, vamos lá. Filósofos e cientistas do período divulgaram amplamente suas ideias por meio de reuniões em academias científicas, lojas maçônicas, salões literários, cafés e em livros impressos, periódicos e panfletos. Então, assim, gente, não existia somente um palco para qual qualquer um falasse, né, ou faculdades ou universidades para que fosse pregado isso, ou até mesmo num discurso político como um presidente fala, como um rei fala, enfim, como nós vemos hoje na ONU, né, numa mesa com representantes de várias nações, né, e era isso mesmo, porque os pensadores do iluminismo, eles não tinham a super influência política nesse sentido, quando nós tratamos de políticos que tenham cargos importantes, ocupando cadeiras importantes dentro de um país, como é o caso de um presidente, como é o caso de um primeiro-ministro, como é o caso de um ministro, como é o caso de um secretário, enfim. Eles eram pensadores que tinham suas profissões, mas que tinham materiais de publicação e de trabalho e de divulgação. E então as reuniões, então os encontros, e partindo disso, pessoas que os conheciam, pessoas que ouviam, participavam desse processo de reuniões e também começaram a divulgar e espalhar a questão do discurso de liberdade ou de mudanças para outras pessoas que propagavam, e por isso o movimento foi tomando conta até chegar na classe política, ou na parte social política, que fez com que promovesse as mudanças que nós tivemos na sociedade na época, visto a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos
de 1776. Então, olha só. O que nós tivemos como consequência aqui, gente, as ideias do iluminismo minaram as autoridades monárquicas e religiosas e abriram caminho para as revoluções políticas dos séculos XVIII e XIX. Bom, é o que a gente falou anteriormente, né? Nós tivemos, primeiro nós tivemos a desvinculação da igreja com o Estado, ou seja, a influência da igreja com o Estado, né, a participação política por parte da igreja, certo? Porque também processos de independência ocorrem, colônias deixam de ser colônias, isso enfraquece o poder do Estado, que perde recursos com isso e, ao mesmo tempo, diminui a autonomia e afasta ainda mais a igreja, inclusive a própria Inconfidência Mineira no Brasil, ela também fez parte desse processo também, como consequência do pensamento iluminista, certo? Então, para nós também podemos ter como parâmetro, né? O parâmetro não, como também referência dentro do nosso território, que nós também tivemos movimentos que levaram, que adotaram ideias da época do iluminismo, que foi a Inconfidência Mineira, por parte de Tiradentes, que era um dos principais líderes, junto com o Joaquim dos Reis. E aí, como nós falamos também, que mudanças na geopolítica ocorreram, além do enfraquecimento dos estados, né, que eram regidos pelo regime monarquista, muito também por conta da influência que a igreja tinha, depois a desvinculação da igreja e que processos e mudanças da própria estrutura de Estado ocorrem, que foi o caso, inclusive, da própria Revolução Francesa, onde se tinha Luís XVI, na época no comando, na França, e vem a República Francesa pós período da Revolução, onde os girondinos e os jacobinos são dois grupos políticos que vão comandar essa república, tá? Os Estados Unidos eram colonizados pela coroa britânica e com a independência é instaurada a República dos Estados Unidos e George Washington vai ser o primeiro presidente posteriormente, tá? Então, olha só, uma variedade de movimentos do século XIX, incluindo o liberalismo e o socialismo e o neoclassicismo, eles montam a sua liderança intelectual ao iluminismo. Portanto, novos processos políticos vão ocorrer nesse período. Então, nós vamos ter conjunturas diferentes na base do pensamento político e na base do pensamento econômico, tá? Por quê? Porque se há a liberdade de pensamento, entende? Então, assim, pensamentos que estavam guardados ou que estavam que precisavam ser ditos, eles passam a ter o seu a atualização, também como uma atualização em relação à parte dominante, né? Procuram o seu espaço, que são o quê? As minorias políticas nesse sentido, entendeu? Então, o socialismo vai fazer parte disso, o liberalismo, que faz parte também de uma das vertentes do capitalismo, vai fazer parte nesse sentido, com mudança no estilo de política, lembrando que a Europa vivia num pensamento do feudalismo como economia, que vai ser substituída pelo capitalismo, mas o liberalismo vai fazer parte muito também por conta
dessa concentração de riquezas, tá? E o socialismo para poder combater esse tipo de pensamento econômico que o próprio capitalismo produz, tá? Então, e também, obviamente, tentar promover uma igualdade de direitos da sociedade, que inclusive vai ser iniciado com a Revolução Francesa, que vai trazer essas conjunturas sociais ao longo do tempo, tá? Então, os movimentos como o liberalismo, o socialismo e o neoclassismo, eles vão herdar esse pensamento intelectual com o iluminismo e vão se produzir e, obviamente, vão estar presentes na sociedade e estão presentes até o dia de hoje, especialmente o liberalismo e o socialismo, tá? De formas diferentes, obviamente, nós temos uma nova forma de sociedade, um novo modelo de sociedade, mas são filhos do próprio movimento iluminista, dessa conjuntura e diversidade de ideias que vão vir com o tempo. Tá bem, gente? E aqui, pessoal, para nós continuarmos aqui nesse sentido, as doutrinas centrais do iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa, tá? Em oposição à monarquia absoluta e ao poder das autoridades religiosas. Portanto, gente, quando nós falamos de iluminismo, essa é a palavra-chave, é a liberdade, entendeu? A liberdade individual, que é o quê? A liberdade do ser humano e a liberdade de pensamento individualista, de pensamento do ser humano, tá? Que tinha a repressão por parte da igreja, por parte da monarquia, por parte do Estado, tá? Porque você não tinha a liberdade de colocar a sua cultura em prática, tanto religiosa como cultural, quanto científica. Até mesmo o pensamento econômico. Que isso foi ser moldado com o tempo, com pensadores como John Locke, Adam Smith, a própria ciência vai mudar isso com Isaac Newton. Isso vai dar margem lá na frente para que no século XX nós tenhamos pensadores como cientistas como Albert Einstein, Stephen Hawking, que é o quê? Resultado das consequências que nós tivemos a partir do período do iluminismo. Claro, eles vão estar numa realidade diferente de sociedade? Sim, como os países, estados formados de forma independente, com repúblicas, só que tudo tem o pontapé inicial, que foi o início com o movimento iluminista, que é bom nós fazermos a reflexão de que ele também tem a sua, como segunda parte, né, como primeira parte em referência ao que foi o movimento, o período do Renascimento, que já falava-se de liberdade, entendeu? Só que tinha a questão da repressão e a superinfluência da igreja. Então, que é o que nós falamos aí, no caso de tolerância religiosa, ou seja, contra o absolutismo por parte do Estado, que adotava uma monarquia absolutista no poder. Isso nós vimos ao longo do tempo em vários países, como foi a França, como foi a Espanha, como foi o Reino Unido, em alguns momentos, claro. Embora já é de muito tempo que existe o Parlamento Britânico, Portugal, vários países da Europa. E hoje nós temos uma estrutura diferente na própria Europa, mas o movimento iluminista foi
a qual iniciou todo esse processo de mudança que nós tivemos ao longo do tempo, né? E aí, além de tudo, a liberdade de expressão da própria religião, né? A aceitação de outras religiões ou de nenhuma religião, tá? Onde nós tínhamos, por exemplo, pessoas que eram acusadas de bruxaria, enfim, e que eram levados para a fogueira, para a Inquisição, tanto na questão da contradição no sentido de manifestação religiosa, quanto na contradição de manifestação científica. Não foi dado o exemplo de Galileu Galilei e de Giordano Bruno também, quando afirmava que existia outros mundos, e foi queimado na fogueira por conta dessa afirmação. Em 93 foi descoberto um primeiro exoplaneta, dada a confirmação disso com uma nova realidade de mundo e também com estrutura de estudos para a exploração do espaço, né? Então, olha só, gente, o iluminismo foi marcado por uma crescente consciência da relação entre a mente e a mídia cotidiana do mundo e por uma ênfase no método científico e no reducionismo. Tudo isso teve influência no quê? Na questão de mudanças que passaram, de processos de mudanças que passaram nesse âmbito da própria ciência, no sentido de estudos e, obviamente, na praticidade, tá? Que é o reducionismo, juntamente com o questionamento crescente da ortodoxia religiosa, uma atitude capturada pelo ensaio de Kant, tá? Que é a questão de propagar outras culturas dentro do âmbito religioso, tá? Então, isso foi super influente, muito por conta do próprio monopólio e da centralidade que existia da Igreja Católica e da desvinculação que ocorreu posteriormente da Igreja Católica com o Estado, tá? Então, olha só, por último aqui, gente, respondendo à pergunta, o que é o iluminismo? Onde a frase sapere, né, que quer dizer ousar saber, pode ser encontrada, né? E isso era, obviamente, dito por Kant, né? Uma das principais perguntas, né? Onde nós utilizamos nessa questão do iluminismo, vindo do latim, sapere. E é uma palavra-chave que o iluminismo utiliza no seu estudo e no seu lema, tá? Então, gente, a era do iluminismo foi precedida intimamente e associada à evolução científica. Os primeiros filósofos cujo trabalho influenciou o iluminismo incluem Francis Bacon, Pierre Gassendi, Descartes, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke, Pierre Bayle, Gottfried Wilhelm Leibniz. Algumas das principais figuras também do período incluem Cesare Beccaria, George Berkeley, Denis Diderot, um dos famosos pensadores da época, David Hume, Immanuel Kant, Lord Montbodot, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Hugo Grotius e Voltaire, né? Então, o próprio Rousseau, né, ele tinha a questão da crítica à propriedade privada, o contrato social, muito interessante. É uma referência que eu tenho bastante também no meu dia a dia profissional, que é o Jean-Jacques Rousseau, com o romantismo, enfim. Uma publicação influente do iluminismo foi a Enciclopédia, né, que é a Enciclopédia, que foi publicado entre 1751 e 1772 em 35 volumes. Foi um compilado por Diderot e Jean-Léon d'Alembert e uma equipe de 150 pessoas. A obra ajudou a espalhar as ideias do iluminismo por toda a Europa e além. Tá certo, gente? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
Peço para que vocês comentem a respeito do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem para nós continuarmos produzindo conteúdos de melhor qualidade e com mais temas aí e vindo de sugestão de vocês que vocês podem falar para nós aqui nos comentários do vídeo. Tá bem, gente? Forte abraço, até o próximo vídeo.